Estamos falando sobre orar como Jesus. E, irmãos, não se trata de um discurso bonito, não se trata de poder, se trata de humildade, servidão. Eu ia falar serviço, mas a melhor palavra é servidão. De se entregar aos pés de Deus integralmente. E o texto a gente já sabe, já temos estudado ele, Mateus capítulo 6. Abra a sua Bíblia aí, Evangelho de Mateus capítulo 6. Nós vamos ler os versos selecionados para hoje, que são 12 e 13, parte A. Orando com Jesus. E hoje, a ênfase de hoje da oração com Jesus, ou como Jesus, né? Melhor dizendo, é o aspecto de batalha. E sim, uma oração tem em sua experiência uma disputa intrínseca. Uma disputa entre você e Deus. Uma disputa pelo protagonismo. Na verdade, não é bem uma disputa entre duas partes, porque Deus não vai se acotovelar e não vai impor-se a você, porque não é assim que Deus se relaciona conosco. Há uma luta em nós, a partir de nós, para ocuparmos o espaço de destaque, de proeminência, de centralidade numa experiência de oração. E essa batalha, essa luta, que é sim um aspecto da batalha espiritual que a gente conhece, que a gente costuma falar, essa batalha começa logo no início da oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Começou aí a luta. É a vontade de Deus ou é a minha? Será que nós estamos dispostos a absorver, a receber e aceitar a vontade de Deus integralmente em todos os assuntos? Ou, de certa maneira, nós tentamos conduzir a nossa prática, o nosso dia a dia, e o nosso cotidiano e as coisas que estão acontecendo conosco, tentamos de repente de alguma forma conformá-los ao nosso desejo, à nossa forma de ser, de ver e de gostar. A batalha começa aí, a disputa de nós com Deus, mas uma disputa que Deus não está combatendo, somente nós estamos, pela centralidade na oração. Você ora a Deus por você, ou você ora a Deus por louvor, honra e glória a Deus? Quem é a persona principal da sua experiência de oração? É o que você pode obter de Deus ou é o que pode realizar Deus em você? Então a batalha está fundamentalmente aí. Mas, nos versos 12 e 13, há alguns aspectos a serem considerados que talvez sejam as ênfases mais dramáticas dessa batalha espiritual presente nessa oração. São os versos 12 e 13. Perdoa-nos, melhor dizendo, perdoa-nos as nossas dívidas, também perdoa-nos aos nossos devedores. E não nos deixem cair em tentação, mas livra-nos do mal. Já dá para perceber que nós estamos falando de duas coisas diferentes. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos devem. E não nos deixem cair em tentação, mas livra-nos do mal. A primeira batalha presente nessa oração de Jesus, e eu creio que nós podemos chegar a conseguir fazer essa mesma oração, é a batalha do nosso interior. E o aspecto do nosso interior que está sendo explorado nessa oração é o perdão.
E a gente já ouviu muitas e muitas mensagens. Se você tem uma longa experiência e jornada cristã, você já ouviu muitas mensagens sobre perdão, sobre liberar perdão, porque é algo que é libertador para você e para a pessoa que você perdoa. Mas eu achei interessante que o ponto de vista do perdão nesta oração é um pouco diferente daquilo que a gente costuma ouvir sobre o ato de perdoar. Primeira coisa que a gente considera aqui é a seguinte: a linguagem que Jesus usa, que Jesus escolhe aqui, é uma linguagem análoga, é uma analogia à prática comercial da época, né? Fala sobre dívida e pagar dívida. Então, perdoar uma dívida, a nossa dívida com Deus, assim como nós temos perdoado as dívidas das pessoas para conosco. Então, a linguagem que serve como empréstimo aqui, a linguagem análoga presente aqui, é a da dívida financeira e da paga. E a gente vai ver que isso foi explorado em uma parábola também, daqui a pouquinho a gente chega lá. E que há uma dívida que já se tornou impagável e que você pode continuar cobrando essa dívida, essa pessoa pode continuar em débito com você, ou você pode simplesmente esquecer a dívida, apagar a dívida, deixar a dívida para lá, perdoar essa dívida, considerando que ela não mais te deve coisa alguma, ela não mais deve nada a você. Então, o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, nessa oração, que Ele quer que Deus perdoe as suas dívidas com Deus, assim como Ele, sujeito da oração, tem perdoado as pessoas que devem a Ele. Estão caminhando comigo, né? Por enquanto estamos usando a parte original da linguagem, que diz respeito à parte financeira. Claro que Jesus não está falando da parte financeira aqui, ele só está pegando uma expressão emprestada. Jesus está falando sobre as dívidas que nós temos com Deus, e as dívidas que nós temos com Deus não é um eventual dízimo que nós possamos ter atrasado. Não é um acúmulo de dívida, de dízimo que a gente deixou de dar 10%, foi dando 8,5%, foi dando 9%, e aí a gente vai acumulando uma dívida lá. A dívida a qual Jesus está se referindo em relação a Deus é a dívida que nós temos religiosamente, na moralidade cristã, da nossa prática cristã. Nós nos dizemos cristãos, nós nos dizemos filhos de Deus e nós assumimos um lugar, dizemos, somos dele, pertencemos a ele, representamos a ele neste mundo. E quando nós não correspondemos a este princípio, a esse compromisso, nós erramos, e o nosso erro se torna uma dívida com Deus. Quando nós não agimos conforme Ele ensina, quando nós não agimos conforme Ele espera, conforme não agimos conforme Ele precisa, por causa do testemunho que nós devemos dar, que é o desejo de Deus para a sua igreja, dar testemunho ao mundo a partir da presença, da postura, do comportamento, das ações e da pregação da igreja. Então, como a dívida se acumula com Deus? Quando Deus tem uma demanda sobre nós, tem um ensinamento, tem uma orientação, tem um ensino, e nós fazemos diferente daquilo que nós dizemos que vamos fazer. Que nós, quando aceitamos a Jesus, nós estamos dizendo que mudaremos a nossa vida para que ela esteja em conformidade com a vida de Cristo. Estamos dizendo, Jesus, quando eu entrego a minha vida ao Senhor, eu quero fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Quero que a vida de Cristo esteja presente na minha, que reflita, que seja a cópia. Eu não sei se todo mundo já entendeu, nesse mês da juventude, o que é Ctrl+C, Ctrl+V. Muita gente pode não estar familiarizada com essa linguagem que é do computador. Explicaram aqui? Eu não estava o mês inteiro, porque eu tirei um domingo de férias aí, né? Explicaram o que é Ctrl+C ou Ctrl+V? Muito simples. Vou explicar de novo se não tiverem explicado. No teclado do computador, tem vários botões, tem um alfabeto, né? Não está em ordem alfabética, está em uma outra ordem, que eu não vou poder explicar agora, eu explico outro dia. Tem números, tem símbolos, sinais da nossa linguagem, né? E tem alguns botões que são de ativação. Um desses botões se chama Ctrl. E, se você já viu um computador, se você tem prática de usar um computador, você tem tela, gabinete, teclado e mouse, que é o aparelhinho que você usa para conduzir a setinha na tela do computador. Na ausência de você
ter o mouse, ou para ficar mais prático só usando os teclados, você pode copiar e colar uma coisa. E aí a gente fala que é um atalho. Você aperta o botão Ctrl, aperta o botão C ao mesmo tempo, copiou. Se aperta o botão Ctrl, segura, aperta o botão V, vai colar. Entenderam? Então, é isso que é Ctrl+C e Ctrl+V. Tirar daqui, pegar uma cópia fiel e exata e fazer essa cópia em outro lugar, colocar em outro lugar, precisamente e exatamente aquilo que era originalmente. Aí vai ter o original e a cópia existindo simultaneamente. Então, como a gente cria dívidas com Deus? Quando a gente não cumpre esse pacto que nós temos com Deus. Um pacto de conduta, um pacto de fé, um pacto de vocação, de exercício da nossa vocação. Então, quando nós não correspondemos àquilo que nós já dissemos que iríamos fazer, estamos acumulando dívidas com Deus. O nome disso, que já está consagrado entre nós, é pecado. Quando você não faz o que deve, ou quando você faz o que não deve, é pecado. Então, estamos falando de sobrecarga espiritual, dívida espiritual com Deus. Então, estamos falando também de dívidas não financeiras entre pessoas, dívidas morais, relacionais. Como uma pessoa fica devendo moralmente a você? Não financeiramente. Como uma pessoa fica devendo moralmente a você? Quando ela te desrespeita, quando ela te ofende, quando ela te distrata, quando ela trai você, quando ela te passa a perna, quando ela mente para você, quando ela é rude, quando ela é grosseira, quando ela é desrespeitosa, quando ela não é misericordiosa, quando ela não é piedosa, quando ela não é generosa, uma pessoa com a outra. A gente vai assim acumulando dívidas. E aí você pode ver, vai pensando, quantas pessoas devem a você, moralmente, relacionalmente falando, e a quantas pessoas a gente deve também, né? É muito importante isso. E o que essas dívidas no nosso coração geram? Ressentimento, rancor, ódio, tristeza, sentimento e desejo por vingança. Essa dívida que as pessoas acumulam conosco vão se tornando sentimentos ruins dentro de nós. E quando Jesus faz essa oração, Jesus fundamentalmente interliga a dívida que ele tem com Deus com a dívida que as pessoas têm com ele. Então não se trata das ofensas que ele, Jesus, cometeu contra as pessoas. Então se trata do quê? Das ofensas que as pessoas cometeram contra Jesus. Eu estou indo bem devagar, irmãos, para a gente poder entender com clareza. Porque depois que a gente entender com clareza esse texto, não tem como mais fugir. A gente já sabe e Deus irá nos cobrar disso aqui. Então, o que isso significa? Jesus está na sua oração dizendo o seguinte: o perdão de Deus, ele é coerente, ele será oferecido e concedido na sua conduta de oferecer às pessoas a mesma coisa que você está pedindo a Deus. Então, irmãos, é mais do que apenas liberar perdão. Nessa oração, Jesus está dizendo sobre a nossa consciência de nós mesmos. Esse perdão ao qual está sendo referido na oração diz respeito ao quanto nós sabemos que somos devedores de Deus. Porque alguém que sabe que é devedor a Deus não é capaz, ele não tem a coragem de negar perdão a ninguém. Ele se torna incapaz, porque ele sabe que a sua dívida com Deus é muito mais impagável do que as dívidas que as pessoas têm consigo, com ele. Eu fui traído, o que eu já fiz com Deus em diversas situações? Mentiu para mim, talaricou a minha namorada, meu namorado. Essa talaricar é mais para o jovem, né? Talaricar é aquele negócio de você ficar dando em cima do namorado dos outros, tá? Tem que perdoar isso?
Claro que tem. É uma dívida. Não, fulano deu em cima da minha namorada, beijou minha namorada, tem que perdoar? Ele acumulou uma dívida moral com você. E você ora: Senhor, perdoa os meus pecados, assim como eu tenho perdoado os pecados dos outros contra mim. Eu tenho. Então, irmãos, não se trata apenas de esquecer o erro do outro. Primeiro, é preciso saber o quanto você deve a Deus. É aí que o perdão começa. Mataram o meu filho. Um exemplo. Essa ofensa não é maior do que as ofensas inúmeras e incontáveis que eu tenho cometido contra Deus. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui uma oração que está brigando. A batalha nessa oração está brigando conosco, em nós, dentro de nós, para que nós tenhamos o caráter, a grandeza, a hombridade, a decência, a humildade, diante de reconhecer a nossa dívida diante de Deus, antes de ficar condenando as pessoas que devem a nós. Não estou falando de dinheiro. O perdão começa quando você sabe o quanto você é devedor a Deus. E aí você será incapaz de negar o perdão a alguém. Eu não consigo perdoar fulano de tal. Então talvez você ainda não tenha entendido o quanto você deve a Deus. Então talvez você não tenha entendido aí do quanto você foi perdoado por Deus. E para ilustrar isso, a Bíblia é extraordinária, Jesus nem se fala. Mateus 18, versos 21 a 25, tem uma pergunta que é muito comum, muito próxima a nós, é muito conhecida de nós, que Pedro fez a Jesus, e na sequência dessa pergunta vem a parábola. Vou começar pela parábola. Abra a sua Bíblia aí, Mateus 18, 23 a 21 até 25. Por enquanto, irmãos, estamos falando só sobre a batalha do perdão interior, a batalha interior dessa oração, que é o perdão. E a gente está entendendo que não é só liberar perdão, mas é ter a autoconsciência dos seus erros diante de Deus. Porque quando nós sabemos o quanto nós somos devedores a Deus, nós não vamos ter coragem de negar o perdão a ninguém. Porque a nossa dívida com Deus é muito maior do que a dívida que as pessoas têm com a gente. Muito maior. E como é que Jesus usou para ilustrar isso? Se você, a partir do verso 23 e 25, ler do capítulo 18 de Mateus, você vai entender. Diz assim: por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar as contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, como pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuíam, e que, assim, a dívida fosse paga. Então o servo caiu aos pés dele e implorava: tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. Faça uma pausa aqui. Nessa parábola, Jesus está dizendo o seguinte: um senhor que tinha um servo mandou chamar um dos seus servos que deviam a ele. E esse servo devia 100.000 reais. E esse servo disse para o seu senhor: olha, não tenho como pagar. E o senhor falou assim: então vou vender você, vou vender a sua esposa, vou vender os seus filhos, vou vender tudo o que você tem
para tentar, nessa venda, pagar a sua dívida, pagar essa dívida. Você vai se tornar escravo de alguém, porque eu vou te vender. Eu vou vender a sua família e as suas coisas. E aí esse servo começou a implorar. Eu vou conseguir pagar, só que é impagável. O servo não terá condições de pagar nunca. O Senhor sabe disso. Aí continua a parábola. Então, o servo implorou, tenha paciência comigo. E o Senhor, no verso 27, daquele servo compadeceu-se, mandou ele embora e perdoou a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, ou seja, o servo do servo, certo? Que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você me deve. Então, o seu conservo caiu aos pés dele e dizia: tenha paciência comigo, e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saldasse a sua dívida. Vendo os seus companheiros o que lhe havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda, porque você me implorou. Será que você também não deveria ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Olha só como é que Jesus traz um entendimento muito claro. Um devia 100 mil e o outro devia 1000. O servo que devia 100 mil foi perdoado. E o servo do servo, que devia só 1000 ao servo, ele não aceitou o pedido de desculpa, de misericórdia, e simplesmente mandou o cara para o xilindró, impiedosamente. É disso que a Bíblia e a oração está falando. É de nós não termos a noção do quanto nossa dívida representa e o que isso nos obriga a fazer. Como assim? Nos obriga? Sim, você não foi obrigado a se tornar cristão. Você escolheu. Agora, por escolher ser cristão, você está comprometido a fazer isso. Se você não quer fazer isso, deixe de ser cristão. Mas se tornou cristão, aceite o fato de que isso não é uma opção. Perdoa a minha ofensa, Senhor, assim como eu tenho perdoado as ofensas daqueles que devem a mim. Então, agora, a gente já romantizou muito sobre perdão. Muito. E todas essas mensagens foram preciosas e valiosas na vida da gente. Agora vamos falar com maneira mais fria e clara. Tenha vergonha na cara. Porque você foi perdoado. E você não tem o direito de não perdoar. Você não tem o direito de não esquecer. Porque se você se assenhorar do seu direito de ficar magoado, triste, querer se vingar, se você se assenhorar disso, significa que você não entendeu nada do que Deus fez por você. E isso é uma batalha. Essa é uma batalha nossa, da nossa vaidade, da nossa resistência de nós nos submetermos inteiramente ao que a Bíblia nos exige. A gente só quer se submeter parcialmente, pela conveniência. Porque, irmãos, não vou ser hipócrita. Já busquei vingança e já consegui. Em coisas banais, é claro, nada, não matei ninguém, pode ficar tranquilo, tá bom? E foi prazeroso demais me vingar. Mas isso me distanciou de Deus. Não vale a pena. O sabor doce como mel. Tem uma música que diz isso, né? Tem sabor de mel, tem sabor de mel. Mas é vingança que ele fala na música? Como é que é? A minha vitória. Mas é vitória sobre o inimigo, né? Tem um quê de vingança aí, né? Então, irmãos, é simples assim. É difícil, mas a teoria é simples. Perdoa nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que não têm ofendido. Então é uma questão de ter vergonha na cara na hora de orar mesmo.
pedir perdão, comprometido em perdoar as pessoas, independente do que elas tenham feito, porque não há nada que possam fazer contra você que será pior do que você já fez contra Deus. O que é o perdão, então? É um gesto de humildade, de autoconsciência, é um gesto de obediência ao seu Senhor. Eu falei que ia falar do versículo 21 a 23 também, desse mesmo capítulo 18, porque o que suscitou essa parábola? Uma pergunta de Pedro. Pedro perguntou para Jesus assim: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus responde: não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Vamos explicar. Na cultura rabínica do passado, da época de Jesus, um perdão generoso, uma pessoa perdoadora, perdoaria uma mesma pessoa 3 vezes. Esse é generoso. Davi furou comigo várias vezes. E 3 vezes. Vamos dizer que só foi 3 só. Por exemplo do povo aqui. Davi furou comigo 3 vezes. Eu perdoei 1, perdoei 2, perdoei 3. Segundo a cultura rabínica, eu sou um perdoador generoso. Aí Pedro vem com um papo de 7. Como assim? 3 já era excelente. 7 é a excelência da excelência. É mais que o dobro. 7 é a excelência da excelência. Então Pedro pergunta: Senhor, a gente deve perdoar quantas vezes? 7 vezes? Pedro estava crente que estava abafando. Todo mundo fala de perdoar 3. Eu vou falar de 7. Número da perfeição, mais que o dobro do que está convencionado. E Jesus vai falar: Pedro, tu é o cara. 7 vezes é uma beleza. 7 vezes é a generosidade da generosidade da generosidade. Aí chega Pedro, fala com Jesus sobre isso. 7 vezes, Senhor, esperando aquele elogio. Aí é como se Jesus dissesse assim: 7 é legal, mas 70 vezes 7 é o melhor. Que é o absurdo. 70 vezes 7, irmãos, é o absurdo. Jesus está dizendo que a quantidade tem que ser absurda. É isso que essa numerologia aí, bíblica, significa. 3 já era ótimo. 7 está abusando de generosidade. 70 vezes 7 é o absurdo, é o incontável. As estrelas do céu, as areias do mar, 70 vezes 7 é isso. Então Pedro veio todo pimpão, achando que estava abafando. Sim, sua cabeça estava na direção certa, mas ele não entendeu a profundidade daquilo que Jesus estava propondo. Ele foi raso ainda. Ele não foi fundo o suficiente. E é isso que a gente faz às vezes. A gente não vai fundo o suficiente no nosso mergulho em Deus. A gente fica sempre na superfície em alguns assuntos. A gente fica sempre na espuma. Aqui que é a região praiana, o pessoal está acostumado com essa linguagem. A gente fica sempre surfando na espuma, na marola, só pegando jacaré, não pega onda nunca, né? Só dando barrigada. Mas mergulho profundo em Deus é muito raro. 70 vezes 7 é um mergulho profundo. Significa o quê? Infinitas vezes. Quantidade de vezes que você tem que perdoar o seu irmão. Sabe por quê? Porque é mais do que isso que Deus tem que perdoar a gente. É mais do que isso. Essa é a primeira batalha da oração. Fazer com que o nosso caráter tenha esse grau de humildade e humilhação na presença de Deus. Na presença de Deus. Porque quem sabe o quanto deve a Deus é incapaz de negar o perdão a alguém. Incapaz. Talvez muita gente possa estar resistente a perdoar. Aqui presente conosco, ou conectado com a gente, assistindo posteriormente. Está travado com amargura, com rancor, não consegue. Conheço pessoas uma pessoa que ficou mais de 20 anos magoada com uma outra pessoa da mesma igreja, que ela via todo domingo.
de manhã e de noite. 20 anos. É difícil. 20 anos com rancor, com a mágoa. E quando eles realmente conseguiram conversar, sabe o que o amargurado descobriu? Vocês não vão saber. Vocês não vão adivinhar. O amargurado descobriu que a pessoa com quem ele estava magoada nem sabia o que tinha feito. Fez por acidente. Fez sem querer. Fez sem perceber. Porque se tivesse percebido, tinha pedido perdão. E eu conheço a pessoa, teria pedido mesmo. Uma pessoa muito humilde, muito simples. 20 anos magoado com uma pessoa que lhe fez um mal. E quando ele finalmente foi movido por Deus a conversar com a pessoa e dizer que estava magoada, a pessoa nem sabia que tinha feito. Que desgraça. Eu não estou aqui querendo pesar a mão sobre os que não liberam perdão, não é isso. É porque viver amargurado é uma miséria, irmãos. É uma miséria interior. Isso afeta até a saúde da gente. Afeta o corpo. Mexe na tua pressão, na tua glicose. Na nossa época ainda de ansiedade, crise depressiva, isso está lá. Então, na verdade, o que essa oração é muito caridosa com a gente, porque liberta a gente dessa condenação através da amargura. Que isso é uma prisão, isso é um presídio, isso é uma desgraça. Não para a pessoa que cometeu o erro, mas para quem não conseguiu esquecer, perdoar. Porque às vezes a pessoa cometeu o erro, nem sabe o que fez. A segunda batalha, para a gente fechar. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe cair em tentação, livrai-nos do mal. A primeira batalha é dentro. A gente ter essa atitude, de nós termos essa atitude de humildade diante de Deus, sabendo quanto somos devedores a Deus, e que isso nos move a perdoar a qualquer um que cometer uma ofensa contra nós, que nós nos tornamos incapazes de negar perdão a alguém, porque sabemos o quanto nós somos perdoados. Essa é uma batalha interior. Agora, a segunda parte desse trecho da oração é a batalha contra o mundo exterior. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O que Jesus está pedindo nessa oração? Que eu não seja vencido pelo mal, fazendo mal ao Senhor, ao próximo ou a mim mesmo. Não me deixe cair na tentação. Não me deixe trazer o mal de fora para dentro de mim. E qual é esse mal de fora? Pode ser tudo que existe de ruim nesse mundo. Começando por uma pessoa que comete uma ofensa contra você, e às vezes você nem sequer se entristece. Você não precisa perdoar porque você não ficou nem triste. É Deus te livrando desse mal. A pessoa te fez, está tranquilo, tem zero ressentimento. Então, não há nem necessidade de perdão, porque você não absorveu aquilo. Que tem isso também. Você precisa perdoar quando você absorve o mal, ele faz parte de você e você tem que se livrar dele. Mas existe a forma de você nem deixar o mal entrar. Ele fica do lado de fora de você. A pessoa te fez o mal, estou nem aí. Quero nem saber. Ela fez o que ela tinha que fazer. Sou indiferente a esse mal que ela fez a mim. Não a pessoa, ao mal que ela fez a mim. Essa oração está pedindo isso. Mas não somente nesse sentido.
Está pedindo também para que Deus nos livre das situações de fora que vão explorar as nossas fraquezas interiores, que vão explorar uma sexualidade inadequada, ganância, sabe? Que vão explorar o que há de pior dentro da gente. Nossa violência, nossa intransigência. A oração é: Senhor, mantém fora de mim o mal que existe neste mundo. Não me deixe trazer essa tentação para dentro de mim. Não me deixe sentar à mesa com essa tentação, conjugar-me com ela. E quando ele fala, livra-me do mal, Senhor, nem permita que eu passe numa situação dessa, que eu experimente uma situação teste. Então, dois momentos que essa parte final da nossa reflexão está sugerindo aqui. O primeiro momento é que eu não pegue o mal de fora e permita que ele entre dentro de mim, que ele fique fora. Se eu tenho um fraco para tal coisa, que eu consiga resistir, que eu consiga me manter longe. E a segunda parte da oração: Senhor, que eu nem cruze com essas coisas na minha vida, que eu nem passe perto, que isso nem seja um teste, que eu nem sinta o cheiro, eu nem veja, tira do meu caminho. É isso que a oração está pedindo agora. E aí eu quero fazer uma consideração apenas para a gente poder fechar. Nessa parte agora, irmãos, nessa segunda parte da tentação, nós temos uma responsabilidade. Conscientes das nossas fraquezas, aquilo que é fraco em nós, nós temos a responsabilidade de evitar as situações, os lugares em que nós seremos provocados em nossas fraquezas. É nossa responsabilidade. É nossa responsabilidade. Conheci um homem que era alcoólatra há mais de 20 anos. E no bairro que eu cresci, no bairro que eu cresci não, na cidade, acho que em todo lugar, né? Aqui tem boteco pra caramba, né? Mas não tinha como você entrar no bairro sem passar por um boteco. E essa pessoa, se conhecendo no bairro que ela morava, lá da minha cidade, sabendo que se ela sentisse o cheiro, aquilo já seria o demônio na vida dela. E eu não estou fazendo graça não, a expressão é essa, que a pessoa mesmo usou. Que só de sentir o cheiro ardido, aquilo já seria para ele insuportável. Ele tinha que se esgueirar pelos cantos, evitando passar em frente a um bar. Ele mudou a rota dele para não passar perto. Ele mudou todo o círculo de amizades deles, porque ele não suportaria estar na mesma mesa de um amigo, mesmo que seja um amigo antigo de infância, e o amigo estar bebendo e ele não. O compromisso dele com o seu Deus era de tal maneira que ele reconfigurou completamente a sua vida e a sua rotina para não ter a menor possibilidade de se ver em uma situação teste. Não é nem de cair. Ele fazia de tudo para evitar ter algum encontro com a bebida. Ele fazia de tudo. Se ele era chamado para o aniversário dos parentes, os parentes bebiam, ele fazia uma ligação, que nessa época não tinha tanta facilidade com mensagem, e explicava: olha, eu não vou poder ir no seu aniversário não, por causa disso. Você me perdoa. As pessoas nem sempre entendiam, mas foi a atitude dele. E ele vive livre da bebida até hoje. Cada um sabe de si.
Cada um sabe das suas limitações, das suas fraquezas, das suas tentações. Nós oramos a Deus: Senhor, não me deixe cair em tentação e me livra do mal. Me livra das situações testes. Mas cabe a nós termos uma disciplina para evitarmos nos colocarmos em situações que sabemos vão testar as nossas fraquezas. Porque o momento que a gente der uma facilitada, nós estamos correndo muito risco de cair. E aí, essa queda é de nossa responsabilidade. Porque nós não tivemos o zelo e a disciplina que nós sabemos que deveríamos ter. Então essa oração não esvazia em nenhum momento a nossa responsabilidade. Eu comecei dizendo se a oração tinha Deus no centro ou se temos nós no centro. Terá Deus no centro quando você se colocar no lugar certo diante desse Deus. Sabendo que nós não temos o direito de negar perdão a ninguém. E nós temos o compromisso de lutar para evitar sequer sermos testados em nossas fraquezas. Essa é a nossa batalha. Essas são as nossas batalhas nesta oração. De nós sabermos o quanto nós somos devedores a Deus e termos este grau de humildade e de nós termos um comprometimento com Deus tal de fazermos a nossa parte para evitar o pecado. Claro que existem situações que fugirão do nosso controle, porque neste mundo o maligno impera, exerce sua influência com abundância. Nessas situações que fogem ao nosso controle, que fogem à nossa observância, nessas situações você pode contar que Deus vai agir. Você pode ter certeza de que Deus estará presente, atendendo a essa oração aí, ó. Não me deixe cair em tentação. Não me deixe cair em tentação. Mas essa oração, ela vai ter valor quando nós estivermos fazendo a nossa parte para não pecarmos naquilo que nós sabemos que é a nossa fraqueza.